Bom dia, amados irmãos. É com grande satisfação que estamos hoje junto aqui, né, novamente. Hoje, 10 de maio, né, Dia das Mães. Um parabéns muito grande para essas mulheres que são mães, né, que têm filhos, as que não têm filhos, mas que têm o poder de gerar vida, né, aquelas que são mães de coração, né, é um prazer, com certeza é algo que o homem nunca vai entender, né, é um sentimento único, né. É interessante que a Bíblia, quando fala do amor dele, do cuidado dele, ele se compara com a mãe, né, ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, ou seja, ele quer dizer que esse amor tão grande de mãe a impede de esquecer de seus filhos. Mas ainda que uma mãe se esqueça de seus filhos, todavia Deus não se esquecerá de nós. Então, ou seja, vocês têm o dom do amor, vocês mulheres têm o dom da vida dentro de vocês. Vocês são uma obra perfeita do amor de Deus para a vida do homem. Vocês que sempre estão ao nosso lado, mulheres e mães, né? Vocês nos deram a vida e vocês ainda darão a vida a muito mais outras pessoas, quer sejam fisicamente, né? Ou até mesmo espiritualmente, né? Devemos nos comportar como nossas mães cuidaram de nós. Oremos. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Deus, por mais esse dia, Senhor Deus, por mais essa dádiva, Senhor Deus, que o Senhor tem nos dado, o dom da vida, Pai. Obrigado por essas mulheres, Senhor Deus, porque o Senhor colocou no ventre delas, Senhor Deus, um dom maravilhoso, Senhor Deus. Da mesma forma que o Senhor cuida de nossas vidas, Senhor Deus, o Senhor tem cuidado das mulheres, Senhor Deus, e tem mantido, Senhor Deus, de geração em geração, Senhor Deus, o poder a elas, Pai, de gerar, Senhor Deus, e cuidar durante 9 meses em seu ventre, Senhor Deus. E, Pai, e assim manter, Senhor Deus, a procriação da nossa espécie, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, principalmente, Senhor Deus, porque o Senhor colocou nelas um amor tão grande, Senhor Deus, que chega perto do seu amor, Senhor Deus. O Senhor compara o seu amor, Senhor Deus, ao amor de mãe, Senhor Deus. Que nós, Pai, que não entendemos essa dádiva de carregar filhos, Senhor Deus, mas entendemos a dádiva do amor de Cristo, possamos nos espelhar nessas mulheres, Senhor Deus, que amam incondicionalmente, Senhor Deus, que dão a sua vida por seus filhos, Senhor Deus. Que nós possamos nos espelhar nelas, Senhor Deus, para entender como a te amar, Senhor Deus, e possamos te amar incondicionalmente, Senhor Deus, todos os dias. Abençoa esse estudo de hoje, Senhor Deus. Abençoa, Pai, o que o Senhor tem para nos trazer nesta manhã, Senhor Deus, tanto agora de manhã, Pai, quanto mais à noite, Senhor Deus, através dos seus servos, Pai. Pai, me esvazia de mim mesmo, Senhor Deus, não permita que eu fale de mim, Senhor, mas, Pai, que a tua lição fale grandemente aos nossos corações, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos deu a vida, Pai, e tem nos concedido mais um dia no dia de hoje. É o que eu te peço e agradeço em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. A nossa lição de hoje é a lição número 6 do segundo trimestre, glorificando a Deus nas relações da igreja, né? Então, nós temos hoje um estudo muito rico que vai falar de como devemos interagir uns com os outros, né? É interessante que nesse tempo em que essa pandemia se dá continuidade, né, Deus tem nos permitido ter comunhão uns com os outros de forma virtual para poder amenizar um pouco a distância, né? Fico imaginando como é que seria isso no passado, onde a gente não tinha esses meios de comunicação e para poder até mesmo fazer com que todos ficassem em casa, né? Mas nós temos isso no dia de hoje e com certeza o relacionamento, o contato diário, o contato dominical, a comunhão dos cultos, isso com certeza faz muita falta. E nós vamos falar hoje justamente dessa comunhão, né? Como se processava no tempo da igreja primitiva e alguns problemas que estavam acontecendo na igreja primitiva nos tempos de Paulo, como lidarmos com essas situações nos dias de hoje, né? Nós temos aí uma igreja que era heterogênea em sua formação e cultura, onde tinham gregos, onde tinham vários outros povos, né? Um povo que já tinha se misturado com o povo assírio. A gente está estudando às sextas-feiras, como o Marcelo bem vem trazendo, né?
o exílio babilônico, o exílio assírio, né? O povo de Israel, o povo de Judá, aquela segregação que houve dentro das tribos de Israel, e acaba provocando um pouco do que nós vamos ver hoje, né? Por quê? Porque eles assimilaram culturas de outros povos, eles assimilaram as religiões de outros povos, e bem como alguns deles também nunca foram povo de Deus. E agora é aberto aos gentios, né, pela vinda de Jesus Cristo e pela experiência de Paulo, é dada a missão de pregar aos gentios, né? Tanto que ele e Pedro se divergem, né, nesse ponto, e logo depois Deus fala com Pedro e passam a ter missionários indo por todo o mundo pregando o evangelho. E com isso, pessoas que nunca conheceram as doutrinas mosaicas, né, de Moisés, acabam sendo obrigados, num determinado momento, a conviver com essa cultura, né? E aí vem a lição de hoje, né? O que realmente era certo e o que realmente era errado para aquele povo. Como é que eles se comportariam agora? E aí gentios eram criticados pelos não gentios, pelos judeus. Gentios eram obrigados a compreender a cultura judaica. E isso levava tempo, só que não havia tolerância entre aqueles que já tinham isso arraigado desde a sua infância. E agora aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, se uniram, mas ao mesmo tempo se mantinham ainda com seus corações duros e frios, não tolerando, não admitindo a falha do seu próximo. É nesse contexto que vem aqui a palavra de Paulo, né, aos Romanos, de Paulo aos Coríntios, sobre os fracos na fé. Que nós vamos ter um estudo maravilhoso no dia de hoje, vamos trabalhar essas questões, né? E aí, à medida que os slides forem passando, aqueles que tiverem dúvidas ou até mesmo quiserem perguntar ou abordar algum ponto, fiquem à vontade, tá ok? Mas é interessante que a gente veja esse contexto histórico dessa época, né? Era uma igreja primitiva, eram pessoas que não conheciam as leis judaicas e ao mesmo tempo eram obrigados à lei judaica. E ao mesmo tempo tinham aqueles judeus que queriam praticar ainda os velhos hábitos, né? Velhos hábitos estes corrompidos pelos povos assírios e babilônicos. Tá? Vamos ao nosso estudo. Então, na nossa introdução, né, a igreja é o corpo de Cristo e nós devemos entender isso. Então, ou seja, toda vez que alguém aceita o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida e é batizado, ele passa a ser parte do corpo de Cristo, né? E existe a igreja como um grande corpo de Cristo e existe cada membro que também pode ser considerado igreja de Cristo. Mas quando se fala de um contexto muito mais amplo, somos membros do corpo de Cristo, cada um com sua função, né? A gente costuma falar que na nossa individualidade nós somos tabernáculos do Espírito Santo de Deus, morada do Espírito Santo de Deus, isso sim. Então eu sou a igreja, porém nós temos que conviver em comunhão. Nesse momento nós somos um grande corpo, que também chama-se igreja, congregação dos santos, aqueles que todos estarão juntos cantando santo, santo, santo é o Senhor lá nos céus. Esse corpo tem que aprender a viver bem aqui na terra, esse corpo tem que interagir aqui na terra, esse corpo que é composto de mim, de você e de todos nós, que tem que aprender a viver em unidade, né? Embora muitos achem que unidade é você viver bem consigo mesmo, não. Unidade é você amar o seu próximo como a si mesmo, amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, é você viver bem aqui na terra, né? Fazendo as coisas para os homens como se fossem para Deus e assim por diante. Ou seja, você tem uma função específica nesse grande corpo chamado Igreja de Cristo. Quando se fala de coletividade, você tem uma missão, você tem um propósito a cumprir. Então, ou seja, a grande responsabilidade no organismo espiritual chamado igreja, ou seja, nós temos a igreja evangélica cristã
a Cristã Evangélica em Ramos, Casa de Oração, tem uma grande obrigação no meio social, na nossa cultura. Nós temos que exalar o perfume de Cristo, nós temos que brilhar, né, e refletir a imagem de Cristo. E como é que nós fazemos isso? Nós fazemos isso individualmente, como membros, e fazemos isso de maneira coletiva, né? Onde nós toleramos as dificuldades uns dos outros, onde nós suportamos uns aos outros em amor, onde nós carregamos as dores dos outros, onde nós ajudamos nas imperfeições e onde até mesmo nós aceitamos as correções, né? Então a igreja, ela tem uma dinâmica própria. Entender como membro do corpo de Cristo, né, o seu papel. Então, ou seja, você tem um papel muito grande nesse corpo. Ele não sobrevive sem você. E mais ainda, Deus vai agregando a esse grande corpo mais membros, né? Então, ou seja, à medida que nós cumprimos bem o nosso papel como membros, mais pessoas serão agregadas a esse grande corpo. E mais ainda, nós temos que nos aperfeiçoar em amor, porque serão pessoas diferentes daquelas das quais nós toleramos, com mais deficiências, e nós deveremos ter paciência e amor com elas. Glorificar a Deus nas relações da igreja envolve, portanto, saber como se portar na igreja local. Então a lição, ela vai falar muito sobre como se comportar do portão para dentro. Ou seja, nesses dias de pandemia, como nos comportarmos uns com os outros, né? Nós devemos associar isso. Como é que eu devo lidar com as dificuldades do outro, né? Então a lição, ela trabalha nesse contexto. E como eu disse, aquela igreja, ela tinha, lá do passado, ela estava em dificuldade, assim como a igreja de hoje. Ela estava com dificuldade porque muitos dos novos convertidos estavam trazendo a sua cultura, os seus conhecimentos, a sua forma de ver a vida, associando e querendo viver o Evangelho de Cristo, trazendo tudo isso para dentro e que até mesmo acabava modificando, corrompendo alguns costumes. Mas, ao mesmo tempo, havia Paulo, um olhar diferente dos judeus, criticando ou até mesmo afastando estes. E Paulo vai alertar sobre isso, que não é daquela maneira que a gente conseguiria viver como um grande corpo, como unidade, que nós deveríamos era abraçar, era suportar, era ensinar, era trazer para perto de nós. Então, qualquer mera semelhança com os dias de hoje, né, não é coincidência, né? Nós continuamos nos dias de hoje da mesma maneira. Pessoas com culturas de outras religiões, com culturas perniciosas que estão aí, né, trazendo inclusive a cultura do culto ao corpo de qualquer forma para dentro da igreja, costumes de fora para dentro da igreja e às vezes querendo modificar aquilo que já que não é possível modificar, as verdades absolutas de Deus. Pessoas estão relativizando os valores de Deus e nós não podemos aceitar isso. Então, nesse slide, né, o Tolerância para com os Fracos, nesse tópico da revista, né, vai trabalhar Romanos 14 e 15. E é interessante que o primeiro versículo de Romanos 14 diz o seguinte: acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões, né? E aí vem o primeiro tópico desse slide. Crentes são imperfeitos em um processo constante de aperfeiçoamento. Então, ou seja, é interessante que somente o estudo da palavra de Deus, somente a palavra de Deus é que nos liberta de todo o mal, né? E só que os dias de hoje as pessoas, uma armadilha que o inimigo tem usado dentro das igrejas, né? Porque nós teremos sim lobos em pele de cordeiro dentro das igrejas, nós não podemos nos esquecer disso. Terão sim falsos mestres, falsos profetas, mas a lição não vem a discutir isso, a lição vem discutir o débil, o fraco. E o fraco muitas das vezes vem com toda uma carga cultural de fora da igreja, que não está acostumado. E mais ainda, temos pessoas que estão há 10 anos na igreja e continuam acreditando em simpatias, por exemplo. Ou seja, em situações que não são condizentes com o reino de Deus,
com as verdades absolutas de Deus. Porém, 10 anos e ainda continuam fracos. E Paulo vai falar sobre tudo isso. Ele vai falar que nós devemos ser tolerantes com eles, nós devemos acolhê-los, porque dentro do coração deles exige uma boa vontade de aprender, reside o amor de Deus para com eles. Né? E mais, como separar joio do trigo? Jesus Cristo mesmo, quando aqui estava, disse que não tem muito como separar joio do trigo. Então, mais um motivo para nós nos aperfeiçoarmos em amor. Mas a grande questão é que existe o que é opinião, como aqui está escrito, e nisso nós não devemos discutir. Nós devemos falar a todo momento de Cristo, que é a verdade. Então, ou seja, nós devemos falar sempre a verdade. Quem é a verdade? Jesus Cristo. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, no momento em que nós passamos a discutir opiniões, nós saímos do propósito de Deus. E nisso, muitas das vezes, não tem amor. Nisso, muitas das vezes, nós vamos nos irritar. Por que não tem amor? Porque o verdadeiro amor é Deus. Deus é amor. Então, ou seja, para falarmos de amor, nós temos que falar de Deus. Para falarmos a verdade, nós temos que falar de Cristo. E temos que viver Cristo. Temos que seguir os passos de Cristo. Né? Então, ou seja, é obrigação nossa acolher os mais fracos. Né? Então, ou seja, quem se acha forte deve ter paciência. E quem não tem paciência deve rever a sua condição de fraco. Né? Porque o aperfeiçoamento tem que ser constante. Então, ou seja, se eu não tenho paciência com o fraco, eu tenho que rever minha condição, porque eu não estou sendo forte. Eu estou igual a ele, fraco. É uma questão que a gente tem que estar o tempo todo atento. Né? E aqui diz que não discutir opiniões. Então, ou seja, tem coisas que não vai modificar a verdade. Né? Nem o forte deve julgar o mais fraco e vice-versa. Receber e tratar com todo carinho. Então, tem situações que são, vamos chamar de políticas. Né? O que fazer? Né? Antigamente, o cristão não jogava bola. Por quê? Não estou falando de uma questão de trazer a cultura do mundo para dentro da igreja porque não faz diferença, não se trata disso. Mas às vezes nós ficamos discutindo coisas que não conduzem ao reino de Deus. E até mesmo ferimos outros princípios bíblicos sem percebermos, porque na verdade nós estamos fracos na fé. Né? Então, esse primeiro slide, eu ainda continuo no próximo vídeo. Eu queria que você terminasse esse vídeo pensando, né? Em que parte desse tópico eu estou? Eu faço parte do forte, que tem tolerância e acolhe o fraco, ou eu sou um fraco que tenho intolerância com o outro fraco? Então, como eu disse, né, eu passei todos os tópicos do outro slide porque falava basicamente sobre isso, né? Mas a gente aproveita esse tópico aqui para falar de 2 pontos. Eu vou tentar rápido aqui resumir esses 2 pontos que são problemas no dia de hoje para nós refletirmos, né? A primeira delas, a forma como nós nos relacionamos com as lideranças. Então, por vezes, nós não estamos vivendo uma vida espiritual como Deus queria. E com isso, nós acabamos por deixar ou até mesmo criar situações que conduzem pessoas fracas na fé à liderança. Nesse momento em que essas pessoas fracas na fé chegam à liderança, né, elas se tornam autoridades. E aí nós queremos discutir, nós queremos questionar, nós queremos até mesmo destituir, né? Então, o primeiro ponto que eu queria trabalhar era justamente isso, né? Até que ponto eu tenho uma vida de oração, uma vida de leitura que colabora para que os meus líderes sejam pessoas de Deus? Até que ponto eu sou parte integrante e me preocupo com esse corpo a ponto de não ficar criando futilidades e opiniões sobre lideranças, e sim trabalhando o fortalecimento de lideranças, criando estudos e tópicos ou até mesmo auxiliando os líderes a fortalecer novos na fé, porque esses novos na fé amanhã serão líderes. E se eu não colaboro
com a formação de novos líderes, eu estou colaborando para que fracos na fé assumam liderança. Não é somente a questão da tal da democracia, da assembleia, das escolhas. É simplesmente porque pessoas estão há 10 anos na igreja, vão criando atributos que vão seculares, que vão conduzindo eles a estarem aptos a serem líderes, e acabamos escolhendo esses líderes de forma natural e não de forma espiritual. Nós olhamos para essas pessoas sobre óticas naturais e nos esquecemos que essa pessoa deveria ter sido aperfeiçoada no espírito, né? Então, ou seja, e depois que ela está lá, eu quero questionar, eu quero discutir, eu quero debater situações. Aí viram discussões de opiniões, né? Então, um primeiro ponto que eu queria trazer de reflexão era essa, né? Como eu posso colaborar com a formação de novos líderes e não como eu posso eleger novos líderes, porque isso aí pertence a Deus. Só que como eu fui negligente, eu vou pagar o preço de não ter auxiliado na formação de novos líderes. O segundo ponto é: como é que eu recebo um novo convertido? Como é que eu trabalho esse novo convertido? Porque se eu decidir trabalhar na formação de novos líderes, eu tenho que saber amar o meu próximo como a mim mesmo. Mas não se trata só disso. Isso é muito bonito, isso é muito bacana quando nós estamos falando de individualismos, né? Então, eu individualmente, eu amo ao meu próximo como a mim mesmo, ou seja, eu tento tratá-lo de uma maneira como eu mesmo me amo. Porém, né, isso por si só não é suficiente. Aqui fala sobre acolher. Acolher é muito mais do que você simplesmente amá-lo, né? Com certeza está inserido no contexto de amor, mas está no contexto de conviver, se obrigar a estar junto, ensinando, se obrigar a estar convivendo para identificar possíveis problemas e estar disposto a ensinar, né? Para ensinar não é apontar falhas. Apontar falhas não é ensinar. Ensinar é acolher na dificuldade, caminhar junto, identificar o erro, ensinar, tolerar a falha novamente, ensinar, tolerar a falha, ensinar, tolerar a falha, ensinar. Se quiser entender um pouco desse processo, é só olhar como Deus lida conosco. Quantas vezes nós somos falhos conosco e o amor de Deus não deixa de existir sobre nossas vidas. Como as misericórdias de Deus sobrevêm em nossas vidas. E, no entanto, as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos. É só olhar para a vida de Davi, uma pessoa imperfeita que foi tido como um homem segundo o coração de Deus, porque era rápido em se arrepender. Porém, nós podemos ver o amor de Deus para com Davi. Era rápido também para perdoar as falhas de Davi. E a ponto de dizer que aquele homem imperfeito era um homem segundo o seu coração. Que nós possamos buscar essa perfeição em Cristo Jesus. Que nós possamos escolher, sim, pescadores de homens que irão nos negar, ou até mesmo, vamos dizer, negar a Cristo, e nós vamos estar junto com eles, para que eles não se percam, para que eles possam reconhecer como Pedro, que negou a Cristo, reconheceu e se tornou pedra naquela geração, que nós possamos estar solidificando pedras na nossa geração. O slide atual é a tolerância com os falsos, né? E aí entra aqui um segundo ponto dessa convivência na igreja que glorifica a Deus, né? A igreja não deve ser tolerante com os falsos. Na verdade, aqui nós vamos trabalhar a questão do pecado dentro da igreja, né? Existem diferenças teológicas, e aí, vamos lá. Existem diferenças teológicas essenciais para os cristãos, mas a Deus pertence os seus mistérios. Ou seja, aqui vai ser um ponto muito crucial. Por quê? Porque a igreja ela tem os seus líderes, ela tem os presbíteros, que cuidam da parte teológica, da parte doutrinária da nossa denominação.
Existem os diáconos, que são aqueles que cuidam do cuidado com o templo, do cuidado do culto, do dia a dia, de como colocar as coisas, de como administrar a igreja, de como administrar a educação dentro da igreja, de como lidar com os irmãos no dia a dia, verificar as viúvas, verificar os necessitados. Tudo isso passa pela parte dos diáconos, que é mais um trabalho braçal, vamos assim dizer, mais administrativo. E aos presbíteros deveria competir a parte doutrinária, o cuidado teológico, ou até mesmo as grandes decisões de tudo o que acontece na nossa denominação. É assim que pelo menos a Bíblia coloca esses dois cargos, né? E nós acabamos confundindo e discutindo futilidades com os presbíteros e até mesmo com os diáconos, né? A grande questão aqui existem diferenças teológicas, e aí nós vamos também para outras denominações. Existem diferenças que são num ponto em que não se sabe ainda, porque a Deus pertencem os mistérios, principalmente aquilo do que está por vir. Muita gente quer questionar e discutir se hoje tudo isso que está acontecendo está dentro de um contexto apocalíptico. Com certeza está dentro de um contexto apocalíptico, mas será que é o cumprimento dos tempos? Tá, com certeza é o cumprimento dos tempos, sim, mas não quer dizer que é determinada a situação que está dita lá, mas faz parte daquele grande contexto. Que o amor de muitos se esfriariam, era certo. Será que é por causa dessa pandemia muitos vão esfriar inclusive seus relacionamentos? Não sei, porque antigamente tinha noticiário de mãe abandonando o filho. Hoje eu não vejo na televisão isso. Mas por quê? Porque os noticiários estão recheados de outras notícias sobre pandemia. Então o que está dando dinheiro para eles é falar sobre pandemia. E não mais falar daquela mãe que abandonou o filho. Será que não tem mãe abandonando o filho? Será que não tem gente sendo morto, policial sendo morto? Hoje em dia tem, continua. Tá entendendo? É que não é noticiado, não é veiculado. Então, da mesma maneira, essas questões, vamos dizer, de futilidades do dia a dia. Então, ou seja, é importante estudar isso? Sim, é importante. É importante criarmos fontes de estudos, momentos de estudo. Para isso nós temos às sextas-feiras o estudo bíblico, que o Marcelo, ele tem conduzido, o irmão Marcelo tem conduzido de uma maneira muito bacana. Então, ou seja, existem momentos de aprofundarmos, momentos de estudarmos, debatermos, né? E existe aquilo que nossas lideranças colocam, então nós temos que seguir o que nossas lideranças colocam. E existem discussões interdenominacionais que não vão fazer diferença, mas também existem discussões interdenominacionais que fazem a diferença. Por quê? Simplesmente porque tem seitas que estão recebendo a denominação de religiões, né? E ainda mais evangélicas, cristãs, quando na verdade elas seguem o que outros homens falou. Se a gente for aceitar dessa maneira, muitos dizem que os espíritas que seguem Allan Kardec seguem o cristianismo. Porque eles também leem a Bíblia, eles também conhecem o que está escrito na Bíblia e se baseiam em algumas coisas da Bíblia para poder dizer que são cristãos, tanto quanto nós. Só que eles têm uma linha de Allan Kardec, a qual eles seguem livros de homens para poder criar a sua doutrina. Sua doutrina é baseada em falsidades, né? E fora outras religiões que se baseiam em coisas que não estão dentro do contexto bíblico e são contraditórios aos ensinamentos bíblicos, que relativizam as coisas bíblicas. Então, ou seja, as verdades absolutas nós temos que ter conhecimento para não nos entregarmos aos falsos profetas e até mesmo para que nós não estejamos dentro da nossa igreja discutindo futilidades e sim estejamos em unidade. Então, dando continuidade à tolerância para com os falsos, né? Então, ou seja, nós devemos ser intolerantes com o pecado. Então, ou seja, como trabalhar então tudo isso? Uma vez que o que é uma opinião, o que é uma divergência teológica, vamos dizer assim, admissível, e o que é realmente totalmente fora da nossa compreensão, vamos dizer, dos ensinamentos bíblicos.
aí é que entra a questão dos presbíteros, né? Então nós queremos muitas vezes discutir os presbíteros e até mesmo questionamos a sua autoridade espiritual por causa de futilidades. E aí quando chega nesses momentos em que os nossos presbíteros, que são pessoas de Deus, que pelo menos deveriam ser pessoas de Deus, estudadas, com ampla experiência no Evangelho e na Palavra de Deus, nós acabamos que nós retiramos deles toda essa carga por causa das futilidades do dia a dia. Então, ou seja, a autoridade de uma liderança, ela é justamente para isso, para que traga a maturidade da palavra de Deus, para que traga o conhecimento da palavra de Deus, para que se possa fortalecer e alimentar os fracos na fé. Então, um líder, ele tem que ser estudado, ele tem que ter paciência, ele tem que ter amor para com os fracos na fé, justamente para que o fraco na fé não seja levado por toda sorte de doutrina, por todos os ensinamentos falsos, né? Então, ou seja, o líder, ele tem que identificar sim aquilo que é falso e alimentar a sua ovelha com as coisas verdadeiras. Então, ou seja, nós devemos ter um respeito muito grande às nossas lideranças, porque elas têm trabalhado dentro da nossa igreja esses pontos, né? E muitas das vezes nós acabamos tomando o tempo deles com futilidades. Então nós devemos tomar cuidado com isso, para que eles possam continuar preparados, orando, meditando, jejuando, para trazer para a gente sempre a palavra de Deus. Mas aqui não fala só disso, né? Aqui fala também de nós, como ovelhas, como nos comportarmos com essas situações. E aí é interessante que a revista ela traz uma frase que eu gostei muito, que eu coloquei aí: nas coisas essenciais, unidade. Ou seja, nas verdades absolutas da Bíblia, naquilo que está escrito, nós devemos ser um em Cristo Jesus. Nós somos um só corpo, nós somos uma igreja, né? Nós somos a noiva de Cristo. Nas não essenciais, liberdade, né? E aí o que seriam não essenciais? Aí eu me abstenho de qualquer exemplo, deixo para os presbíteros trazer esses exemplos do que seria não essencial. Mas melhor, até posso. Que cor nós vamos pintar a igreja? Vamos deixar pelo Espírito Santo de Deus. Se vamos deixar pelo Espírito Santo de Deus, quem decide são os presbíteros, acabou. Então, se os presbíteros disser que pintam de verde, acabou, pinta-se de verde. Mas eu não gosto do verde. Se torna não essencial. Liberdade, você é livre para não gostar, né? Agora, que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador de nossas vidas, isso aí não há discussão, entendeu? Nisso, unidade. Crê no Senhor teu Deus, crê e ser batizado, né? E será salvo. Não tem discussão. Se crer e for batizado, será salvo. Não tem discussão, entendeu? Presbíteros. Agora, que cor pinta a igreja? Futilidades. São coisas do dia a dia que são importantes para a rotina da igreja, mas que não são espirituais, mas devem ser conduzidos pelo espiritual. Então, quem é que decide? Líder, presbítero. Então, ou seja, liberdade. Eles são livres para poder decidir isso, porque, bem ou mal, Deus colocou eles lá e nós colocamos também. E em todas as coisas, a caridade. Então, ou seja, se eu não concordo, amor. Mas aí também vem um outro ponto, como eu disse, os falsos na fé. Nós, em todo o tempo, devemos odiar o pecado. Então, ou seja, os falsos na fé, nós devemos odiar o que dizem, mas nós devemos amá-los como pessoas que são carentes do amor de Cristo. Nós devemos ter paz com eles, mas não uma paz que torna a palavra dele aceitável, mas uma paz onde nós vamos cuidar dele a despeito de qualquer coisa. E aí não há agressões, não existe isso. Nós estamos vivendo um momento de dualidades onde a todo momento agressões. Então foi aberto no gramado lá em frente ao Planalto uma faixa com pessoas e sendo jogado bolhas d'água. Isso seria inadmissível que cristãos estivessem ali fazendo aquilo, porque são pessoas, são imagens de pessoas que estão sendo agredidas. A agressão, ela não é compatível. Cristo em momento nenhum agrediu ninguém.
Paulo em momento nenhum agrediu ninguém, nem quando ele estava sendo preso, Jesus Cristo estava sendo preso, que Pedro arrancou a espada para cortar a orelha de Malco, tentar matar Malco, que acabou cortando a orelha, foi mal sucedido. Jesus Cristo restaurou a orelha e não era daquela forma, e não será nos dias de hoje. Então não é com brigas, não é com ofensas, não é dessa maneira contra pessoas que nós estaremos dentro do centro da vontade de Deus, mas com amor, mas sendo intolerante com as falsidades que estão sendo ditas, intolerantes com a maldade que o mundo onde o mundo jaz hoje, né, no maligno. Que Deus abençoe esses lá em nossos corações e que nós possamos realmente tirar a iniquidade do meio da igreja, mas devemos trazer o iníquo para dentro da igreja para ser amado. É ali onde ele vai aprender a amar e vai se converter. Nesse último slide, né, antes da conclusão, é que está a chave da nossa lição, né? O amor é o vínculo da perfeição, e aqui eu vou sempre evocar o versículo: Deus é amor. Se eu digo que amo meu irmão, se eu digo que amo a Deus e não amo meu irmão, eu sou mentiroso. O amor de Deus não está em mim. Então, ou seja, eu tenho que exalar o doce perfume de Cristo. Como? Trabalhando o amor de Cristo dentro de mim. E dentro dessa ideia, é aquilo que eu falei, para fechar, que eu fechei o slide anterior. Eu tenho que amar o pecador, eu tenho que odiar o pecado. Os falsos que pregam heresias dentro da igreja, eu tenho que sim tirar de dentro da igreja, mas não com ofensas, não de qualquer jeito. Existem os mecanismos corretos para essas situações, mas ao mesmo tempo eu tenho que deixar a porta da igreja aberta para que ele ouça e conviva com o amor de Cristo, porque esse sim liberta. Quem convence o homem de todo pecado é o Espírito Santo de Deus. Mas o Espírito Santo de Deus só vai encontrar um terreno fértil, um local adequado para poder convencer o homem do seu pecado, se eu trabalhar o amor de Cristo em minha vida e estiver semeando o amor de Cristo. É interessante que aquele semeador, ele passava semeando, ele passava jogando as sementes, né? E se você for olhar a dinâmica dele, as sementes caíam em terreno pedregoso, terreno com espinhos, terrenos de solo duro e terreno fértil, né? Eram 4 tipos de terreno. E aí um dia desse eu me peguei olhando para pedras, né? Ali em Niterói, quando você olha para o Rio de Janeiro, você vê algumas elevações tipo Pão de Açúcar, que são rochas, né? São grandes elevações rochosas. E eu estava vendo ali o seguinte: com o passar do tempo, aquelas pedras, né, foram sendo amolecidas, vamos assim dizer, e na superfície dela foi se acumulando areia. Com o tempo, aquela areia começa a dar origem a um musgo, que é uma vegetação. Com o passar do tempo, esse musgo cria raiz. Essa raiz gera uma deterioração na pedra, ela busca brechas na pedra para poder entrar. Essa raiz cresce e quebra a rocha. No que ela quebra a rocha, ela abre espaço para novas sedimentações mais internas, mais úmidas e tudo mais. Com o passar do tempo, aquilo que era rocha, pedra, fica com sedimentos de terra. E dessa maneira, as árvores começam a crescer. E aí nós temos grandes elevações onde começam a ter vegetações. Ou seja, nós não devemos olhar para essas pessoas como pessoas onde o amor de Deus ele é inatingível, porque o poder de Deus é tão maravilhoso que nós não podemos botá-lo dentro de uma caixinha, nós não sabemos como, mas ele penetra nessas rochas, essa dureza de coração, e ele abre brechas para que o amor de Deus crie raiz lá. Então nós devemos semear sim o amor de Cristo e deixar a espada do Espírito Santo de Deus, a espada que é a palavra de Deus, abrir essas rochas. E aí sim, as nossas sementes que nós devemos semear, que é a nossa obrigação,
elas possam encontrar, com o passar do tempo, terrenos férteis, que assim esses terrenos férteis fazer frutificar essas sementes. Então, ou seja, esse tópico vai falar que com o amor se tolera os fracos, com o amor se exclui os falsos, né? No momento da sua aplicação de heresias do seio da igreja, mas as nossas portas devem estar abertas para que aquela pessoa volte, e o nosso convívio com ela tem que ser de amor para que ela seja quebrada e hoje ela possa se converter. Nós temos diversos testemunhos de pais de santos, de pessoas que eram altamente ligadas a satanismo, e hoje são pregadoras de Deus, do Evangelho de Deus, e convertendo pessoas e até mesmo tirando outros desses segmentos para poder estar na igreja conosco. E são pessoas usadas espiritualmente de forma maravilhosas. Por quê? Porque eles compreenderam o amor de Cristo e hoje eles executam esse amor para com o próximo. Amar o próximo é uma ordenança e faz com que o cristão reflita sobre a sua condição pessoal e espiritual. Ou seja, se eu não amo o próximo a quem eu vejo, eu não amo a Deus. Então, que nós possamos realmente estar exalando o amor de Cristo. Eu começo a conclusão ainda com o último slide que eu coloquei aí, de que o amor mútuo como a base de tudo. Então a minha conclusão ela começa aqui, porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Gálatas 5:6. Ou seja, naquela época isso aí era uma das questões que acabava impedindo que novos cristãos fossem agregados à igreja primitiva. E pelo Espírito Santo de Deus, Paulo se levanta junto e Deus mostra para Pedro, que não são essas diferenças que vão impedir que novas pessoas sejam agregadas ao amor de Deus, à igreja. Então, ou seja, que nós possamos estar realmente atentos àqueles que querem aceitar Cristo como Senhor e Salvador, e nos abstermos de futilidades, mas sim estarmos calcados na palavra, para andarmos em amor ao lado delas, ensinando sim como se comportarem, como agirem como verdadeiros cristãos, em amor, como seguir a palavra de Deus fielmente, como ler a Bíblia, como orar, uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de leitura da palavra, para que o Espírito Santo possa transformá-la por completo. E não o Anderson querer transformar as pessoas por completo. Não sou eu que convenço ninguém do pecado. Não sou eu que vou mudar a vida de alguém. Quem muda a vida de alguém é Jesus Cristo. Assim como Ele mudou a minha vida um dia, Ele mudará a vida daqueles a quem Ele colocar no meu caminho. Então, Deus coloca pessoas no meu caminho para que eu possa trabalhar os pontos bíblicos, a Bíblia, as questões da Bíblia para com eles, como é feito na nossa igreja. Às terças-feiras nós trabalhamos culto de oração, às sextas-feiras trabalhamos estudos bíblicos, onde nós falamos da palavra de Deus no seu detalhe, nós descemos aos versículos, aos capítulos, aos livros do que foram, falamos dos seus contextos históricos. Nas escolas dominicais nós falamos da contextualização da Bíblia para os dias de hoje, como nós devemos nos comportar face a esse mundo mal, como a gente agir e aplicar na prática a palavra de Deus. E à noite nós temos sempre uma palavra de Deus ao nosso coração, ou para fortalecer a nossa fé, ou até mesmo para poder, de cunho evangelístico, para que pessoas sejam salvas, pessoas se convertam realmente a Cristo. Tudo isso guiado pelo Espírito Santo de Deus. Não são esses homens que estão à frente, e mulheres que estão à frente desses trabalhos, que irão modificar o coração de alguém. Mas nós devemos saber que a semente de amor que nós lançamos nesses cultos, depois que a espada da palavra de Deus, ela penetra no coração e abre as brechas para que essa semente crie raiz, é o que muda as pessoas. Aquele que ama seu irmão que está na luz, e aquele que e nele não há escândalo. Mas aquele que odeia seu irmão está em trevas e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir,
porque as trevas lhe cegaram os olhos. Que nós possamos aplicar todos os dias esse conceito aqui de amar o meu irmão, né, de realmente ser tolerante com as falhas dele e estar disposto a caminhar com ele e não simplesmente largar ele à própria sorte e achar que ele tem que crescer por si só. Não, eu tenho que andar com ele. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Ou seja, o que vai revestir e fortalecer a nossa igreja é o amor de Cristo. O amor de 1 Coríntios, que tudo crê, tudo espera, tudo sofre, tudo suporta. Um amor que não se comporta inconvenientemente, não se ensoberbece, né? Nem inveja ninguém, nem arde em ciúmes. Mas antes de tudo, ele se baseia no perfeito amor que é Deus. Então, né, no dia de hoje, nós vimos que esse amor é o que guia, né, a tolerância para com os fracos. É esse amor que vai me aperfeiçoar a lidar com o fraco na fé. Isso se eu não for o fraco, que eu deveria ter esse amor para ouvir a repreensão daquele que é forte. Então, ou seja, ouvir a repreensão dos meus presbíteros, dos diáconos da igreja. Ou seja, eu tenho que estar aberto em amor para poder receber a repreensão de Deus. É preciso saber conviver bem com as diferenças. Ou seja, eu tenho que saber que existe aquilo que eu gosto, aquilo que o outro gosta, e com isso eu tenho que ser tolerante. Existe aquilo que a palavra de Deus traz como verdade absoluta, nisso eu tenho que ter unidade. E existe aquilo que é dificuldade nas pessoas, isso eu tenho que ter amor, isso eu tenho que exercer a caridade. Mas também é necessário entender que existem doutrinas e valores cristãos que são necessários para o convívio, ou seja, respeitar os líderes e que Deus dê a sabedoria aos nossos líderes, aos nossos presbíteros, aos nossos diáconos, para saber conduzir a nossa igreja. Deixo agora em aberto aí após essa conclusão para que as pessoas possam realmente compartilhar aquilo que o amor de Deus tem pregado aos seus corações no dia de hoje, né? E para que o Marcelo, como presbítero e líder da EBD, possa conduzir ao fechamento da nossa EBD. Demais, eu desejo a todos um excelente domingo, um excelente Dia das Mães, principalmente aquelas pessoas que estão longe de suas mães, aquelas pessoas que infelizmente não têm suas mães mais aqui, mas se sintam amados por outras mães, né, e por outras mulheres que representam esse amor de mãe. Muitos têm suas esposas, têm suas irmãs, são mulheres que podem trazer esse amor, né, esse amor materno para nossas vidas. Um excelente domingo a todos, na paz do Senhor.